Agora a minha ideia é trazer de novo a grande equação da substância aqui e relacionar ela com o que está sendo visto. Como vocês vão perceber, eu sempre vou ter esses movimentos de estar retornando, né, resgatando coisas ditas lá atrás, trazendo elas de novo para o objeto de estudo presente, para dar uma visão de que está tudo relacionado. E essa evolução que a gente está tendo aqui, ela é cíclica, né? E ao mesmo tempo é progressiva, né? Então você vai e volta, mas você sempre está progredindo, você sempre está abarcando um aspecto mais profundo, chegando a uma realidade maior. Então isso é o mais interessante, né? Da dinâmica evolutiva. Motos fenomênicos que a gente vai ver mais para frente. Então, ainda falando sobre o nascimento e morte da matéria, a gente pode ver isso na grande equação da substância, né? Quando o alfa se condensa em beta, que se condensa em gama, você está vendo, de certa maneira, esse movimento alfa, beta, gama, semiciclo involutivo, é o que precedeu o nascimento do nosso universo e gerou o nascimento de tudo que a gente conhece como real. E daí esse movimento do semiciclo gama, beta, alfa, né, que é pelo qual a gente está passando, é um movimento no qual durante ele a matéria está aí inalterada, mas ela caminha para o ponto final onde ela vai se extinguir, né, o que a gente chama morrer. Não a substância que em si morre, mas a forma da substância se manifestar como matéria deixa de existir. Eu colocaria nessas palavras para ser o mais fiel à lógica, né, possível, né? Então, você percebe, por isso o ômega está aqui no centro disso, é meio que como se todo esse ciclo tivesse sempre sendo governado por ômega. A essência desse ciclo é ômega, né, que é a substância, que é indestrutível por ser divina. Então, por isso a forma estática, né, e a equação da substância na sua forma de equação mesmo, alfa igual a beta igual a gama, que tudo é igual a ômega, né? Essa igualdade não é igualdade na forma, ela é igualdade na essência da coisa. Em essência, matéria, energia, mente, né, e espírito, você pode colocar vários intermediários aí, né, que existem. Todas essas coisas são substancialmente constituídas da mesma substância, que é indestrutível. Então, são as individuações dessa substância que vão assumir formas muito diferentes, sendo que os extremos no nosso universo é matéria no seu polo mais baixo e espírito no seu polo mais alto. E a gente percebe que existem, então, movimentos diferentes, né? Quer dizer, o movimento alfa, beta, gama é diferente do gama, beta, alfa, e inclusive você pode particionar o movimento alfa em beta, beta em gama em beta e beta em alfa, e subdividir e por aí vai. Então, assim, quando a gente está falando em movimento, a gente não está falando num objeto se movendo ao longo do espaço apenas. A gente está falando em movimentos psíquicos, né, metafísicos, de pensamentos, né? Pensa o seguinte, gente, olha só que interessante, né? Quando alguém fala para você movimento social, nenhuma pessoa em sã consciência vai ver um monte de pessoas andando na rua, mesmo que de forma mais ou menos ordenada, e falar que aquilo é um movimento social. O movimento social é algo que se manifesta, né, as pessoas vão se movimentar de uma forma muito particular quando você começa um movimento social, mas isso não significa que a causa dessa movimentação
física esteja no próprio plano físico. O movimento social é um movimento espiritual, no fundo, que acaba se manifestando no palco espaço-tempo. A mesma maneira, um movimento filosófico, a evolução de um pensamento, a expansão de uma teoria, não é como a expansão de um balão, é um outro tipo de expansão. Só que é uma expansão se a gente entender a palavra expansão no seu aspecto mais substancial. Entende? Então, assim, se vocês começarem a compreender o que eu estou passando para vocês, a vida, as vossas vidas vai se tornar tão mais ampla, tão mais rica e significativa, que vocês vão começar a se despreocupar com um monte de besteiras que se fala por aí, Seja nos ambientes acadêmicos, nos ambientes dos negócios, nas rodas sociais e por aí vai, nos ambientes de administração, nos burocratismos. Vocês vão começar a ver que um monte de coisa que as pessoas têm como seríssima, são na verdade baboseiras, que, assim, não estou falando que não tenham certa importância, não devam ser feitas, mas o peso que a gente dá para elas, a importância que a humanidade dá para essas coisas, é exagerado, é absurdo. Por isso eu falo que hoje em dia a humanidade, em larga medida, é uma viciada, é tarada por coisas que não deveriam receber tanta atenção. Isso se dá justamente porque muitas pessoas não admitem a realidade do espírito, não admitem dimensões superiores que estão interagindo continuamente aqui e influenciando a nossa vida, que muitos dizem que é a vida concreta, e a única que existe. Isso empobrece a pessoa de uma tal maneira que, assim, o dia que a pessoa perceber o quão amplo é a vida, o quão amplo é tudo, toda essa realidade, ela vai ficar envergonhada da maneira como ela percebia as coisas e, consequentemente, como ela vivia, Porque você vive de acordo com o que você acredita e com o que você é capaz de conceber, Sempre é assim, uma coisa acompanha a outra. A vivência intensa expressa uma capacidade de conceptualização muito profunda, E uma conceptualização muito profunda, abstrata, vai demandar uma vivência tão elevada quanto em termos morais, Isso se reflete até o organismo físico, Então, todas essas coisas que eu estou falando aqui deveria ser conversa de bar. Deveria ser conversa de bar, porque é tão interessante que eu acho que todas as pessoas deviam estar tangenciando essas questões, Nossa, se fosse assim, na hora eu saía e ia nas rodas de conversa, Enquanto nos falar disso, eu não tenho interesse em participar muito, Eu procuro pessoas que tenham algum interesse nessas questões. Então, não é uma questão, um ser mais consciente, mais evoluído, ou querendo se tornar evoluído, ele se isola, não é porque ele não quer se relacionar com o mundo, porque ele se acha superior, ou porque ele tem medo do mundo, da sociedade. Ele quer se relacionar, mas num nível mais elevado, mais condizente com sua vibração evolutiva, digamos assim. Ele quer encontrar pessoas que estejam ressoando com suas ideias, mesmo que sejam pessoas que sejam de diferentes raças, crenças, de diferentes formações, diferentes corpos, constituição corpórea, diferentes histórias de vida, tudo mais, mas que substancialmente estejam no mesmo patamar. Isso torna muito mais difícil no mundo que não quer evoluir, Então, assim, essa coisa que eu estou dizendo aqui, tem tudo a ver com o espírito que você deve carregar consigo à medida que você está fazendo o estudo das coisas aqui. Então, voltando à questão, a gente tem esses movimentos
que agora você entende que movimento tem um significado muito mais vasto do que meramente o deslocamento de coisas materiais ao longo do espaço, através da dimensão tempo, né? Então, esses movimentos aqui que a gente tem, que a grande equação mostra, são esses tipos de movimentos que são diferentes, né? Diferentes. E as fases são diferentes também, né? Uma fase em relação à outra é radicalmente diferente, né, entre si, mas elas se irmanam na sua essência. E as fórmulas da gente conseguir entender, os métodos para a gente abordar o estudo, né, estudar uma determinada fase, eles vão ser diferentes, certo? Não à toa que a melhor abordagem de se entender as coisas de alfa, né, puro alfa, é a religião. A melhor abordagem, por outro lado, para se entender as coisas de gama é a ciência. Mas isso não significa que ciência e religião não estejam irmanadas, né? E a filosofia a gente tem como um elemento importante para dar esse dinamismo do lado racional, e a arte também do lado emocional e mesmo sensório, né? Então, essas coisas se relacionam intimamente. E isso é muito interessante de perceber, porque a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas que estão aí à volta. Reparem, eu não estou negando, né, tudo o que que vocês aprenderam até hoje, seja ensinamento sobre questões da vida ou sobre questões dos saberes, né? O que vocês aprenderam na ciência, na religião, seja qual for a sua religião, da filosofia e mesmo das artes, né? Que a gente vai falar à medida que a gente for progredindo aqui. Então, tudo isso aqui, que aparentemente não tem a ver com o capítulo, está intimamente relacionado com o conteúdo aqui. É com esse espírito que vocês devem ir se relacionar com esse capítulo 13, para entender de fato o que é nascimento e morte da matéria. Bom, no último vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de matéria, energia e espírito, para daí a gente prosseguir. Até lá!